Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 22 de junho, a lição 13, ela tem como título Jacó abençoa seus filhos. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 49, do versículo 1 até 28. E Jacó, após ele dar a bênção proferida aos seus netos, os filhos de José, ao Efraim e ao Manassés, agora no livro de Gênesis 49, registra as bênçãos que ele dá, umas bênçãos assim, proféticas, que ele dá aos seus filhos. E a Bíblia diz, vejam que as Sagradas Escrituras falam: chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eis que vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouro. Que está lá em Gênesis, no seu capítulo 49, versículo 1. E isso significava que as bênçãos proféticas de Jacó compreendiam assim, toda a história da nação de Israel, desde o tempo da conquista da terra prometida até a vinda do Messias prometido. As últimas palavras de quem está assim à beira da morte geralmente são palavras assim sinceras, vindas do fundo do coração e cheias de significado e que representam assim o que tem assim de mais importante na vida que ela tem para falar. E não foi diferente com Jacó. Seus filhos eram o que possuía de mais importante na terra. Foram os filhos dados pelo Senhor para ele. E as suas palavras finais foram dirigidas com o peso de quem sabia de que suas escolhas definiriam o destino de cada um dos filhos e das 12 tribos de Israel. E o mais importante nesta bênção espiritual dada por Jacó é que ele viu o Messias e a esperança de salvação e alertou seus filhos. Porém, a bênção profética de Jacó não tinha o poder assim, de ser definitiva. Eram profecias condicionais, como foi no caso de Levi. Sua descendência mostraria a fidelidade ao Senhor em um momento de apostasia e receberia o privilégio de ele ser sacerdote e dos cuidados do templo. Apesar assim, do cunho assim, negativo de algumas palavras de Jacó, não deixaram de ser bênçãos, não deixaram de ser alerta, como fosse assim a voz de Deus estivesse falando a indicar-lhes as suas faltas e as inclinações ruins que cada filho tinha e os convidando ao arrependimento. Sabem, todos nós temos assim facilidades em receber elogios, Isto sim faz bem para o nosso ego. E o ser humano sempre gosta disso. Porém, quando as palavras assim são de apreço, de correção, é difícil de ouvir essas palavras, principalmente palavras de correção e de repreensão. E Jacó, em suas palavras para seus filhos, ele foi bem detalhista e apontou os erros e valores de cada filho. E veja o que ele disse para algum dos filhos. Para Rúben, que era o filho mais velho, é dito: você é impetuoso e adúltero. Que está lá em Gênesis, o capítulo 3, está lá em Gênesis, o capítulo 49, versículos 3 e 4. E foi o que aquele que profanou no leito do pai
ele acabou dormindo com a concubina do seu pai chamada Bila. E Simeão e Levi, os outros filhos, olha o que ele diz: vocês são farinha do mesmo saco, violentos e assassinos. Aqui Jacó está penalizando e lembrando a chacina que eles fizeram lá em Siquém, que está lá em Gênesis capítulo 49, versículos 5 e 7. Já para Isacar, né, o outro filho, ele diz para ele o seguinte: você não passa de um preguiçoso, mas trabalhará como um servo. Viram que alerta, né, que dura que Jacó deu para cada filho. E para Dan, olha o que ele diz para Dan: você é uma serpente que morde por trás, um fofoqueiro, um idólatra. Bom, o que ele diz, o Jacó, não que são destinos assim predestinados, né, que está definido aquilo ali. São expressões de caráter que ele viu em cada filho, pela vivência que ele teve, né, com eles, né? Mas notem que Jacó, após apontar os erros dos filhos, ele fala também de superação de cada um após a bênção proferida a Adão, né, que é outro filho, e ele disse: a tua salvação espero, ó Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 49, versículo 18. Então aqui nós vemos, né, que Jacó ele foi sincero e deu um alerta no que ele já conhecia cada perfil dos seus filhos, os alertando que eles estão na iminência de se perderem se continuassem naqueles caminhos. E o outro filho, Simeão, ele também fala algumas coisas duras, né? Ele acabou sendo assim o Simeão, né, acabou tendo uma das menores tribos de Israel, segundo o censo, né, que Moisés fez, que está lá em Números, no seu capítulo 26, versículo 1. E Simeão, ele não foi citado na bênção posterior de Moisés, que está lá em Deuteronômio 33, versículo 8. E também ele não recebeu herança separada na divisão da terra prometida. Tudo como castigos de atuações ruins desses filhos. Jacó falou também de Judá, que está lá em Gênesis capítulo 49, versículo 8. E aqui, de Judá, ali se tornou a tribo mais proeminente na sequência da história bíblica. E foi comparado por Jacó como uma figura assim de um leão, que significava força, coragem, né, ousadia e também realeza, onde nós vimos, né, que posterior à sua descendência veio o rei Davi, que pertencia a Judá, né, a tribo de Judá, e de onde saiu o Messias, Jesus Cristo. E por isso que Jesus ele é chamado leão da tribo de Judá. Inclusive, ao abençoar Judá, o patriarca Jacó disse o seguinte: olha, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Está lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10. Onde a primeira parte, né, dessa profecia, que obviamente se refere ao fato de Judá, seria assim uma tribo real. Já a segunda parte da profecia diz o seguinte, até que venha Silá e ela obedecerá os povos. Aqui alguns intérpretes, né,
falam diferente devido às suas doutrinas, mas é uma plena referência da vinda do Messias como o governante supremo que ele viria sobre todos os povos e nações. Está lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versículos 24 até 28, e também fala em Apocalipse, no seu capítulo 5, versículo 5. As palavras de Jacó foi uma revelação do caráter e conduta humana de seus filhos. Por isso que ele definiu cada filho conforme o seu perfil, né? Assim como, né, os propósitos, né, que Deus tinha para cada filho, na sequência de toda a história. E Jacó falou sobre isso. O que vemos é que os 3 filhos, né, aprenderam com as palavras proferidas pelo já idoso Jacó e verificaram a sua conduta passada, que eles tinham custado a sua herança futura. Por exemplo, Rúben, ele pode ter maculado, né, o leito do seu pai, como aconteceu, e ele teve as suas consequências por causa disso. Simeão e Levi, como havia comentado, eles foram os mentores daquela chacina de Siquém, por vingança, né, daqueles cananeus terem estuprado a sua filha, a sua irmã. Então eles foram lá e vingaram com suas próprias mãos e tiveram consequências na distribuição de herança e nas tribos. E a lição que fica para nós é que sempre nós colhemos aquilo que nós semeamos, né? Onde Deus perdoa os nossos pecados, mas nós temos que assumir as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, né? Porque as consequências virão. Mas de todas as palavras de Jacó, existiam as importantes palavras proféticas, né, que nós vimos. E isso deu um encorajamento e esperança aos seus descendentes. E durante esse período de aflições e sofrimentos, e que eles passaram, assim, os povos, né, no Egito, principalmente lá na época da escravidão que o povo de Israel passou, e nós não podemos deixar de mencionar, né, das infelizes anos, né, que eles começaram a vagar no deserto por não obedecerem a Deus. Isso aqui foi profetizado pelo Jacó. Ele disse o que aconteceria. E Jacó, em seu pronunciamento espiritual, garantiu que cada tribo teria um lugar na terra prometida. Isso foi de importância, né, para eles saberem que eles teriam uma herança. E aqui Deus demonstrou, assim, mais uma vez, que Ele tem o controle sobre todos os tempos e períodos da existência de cada pessoa. E nada surpreende, porque Ele é o Criador e mantenedor do universo. E sempre terá uma solução para administrar, para dar resolução quando nós, como seres humanos, falhamos. E Ele sempre tem pronto para amar e dar o perdão para nós. E o importante nessa bênção de Jacó aos seus filhos é que através de Judá viria o mais importante, o Salvador Jesus, aquele que veio nos salvar, nos dar o presente a salvação, aquele que morreu no nosso lugar, que está lá em Gênesis, capítulo 49, do versículos 8 a 12, o que posterior foi chamado, né, de Leão de Judá, um símbolo, né, apropriado para o rei da selva, do qual originou-se Davi, o grande rei. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Que Ele veio dessa linhagem de Judá e chegou com as maiores dificuldades, porque através do mal, Deus teve que consertar e fazer o bem.
e trazer esse presente que foi Jesus para mim, para você, para que nós pudéssemos obter a salvação. E Ele quer levar você, meu amigo, minha amiga, para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.